E hoje, mais um vídeo educativo aqui para você. Vamos falar de dividendos todo mês. É um vídeo, então, voltado para o investidor iniciante. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Bom, vamos lá então, direto ao ponto, né? Primeiro, ações para receber dividendos todo mês. Isso é possível? Sim, é possível. Mas será que na nossa bolsa tem ações que pagam dividendos todo mês e que dá para montar uma carteira só com elas? Não necessariamente. Hoje na nossa bolsa nós temos apenas 3 ações que pagam dividendo mensal, sagrado, que é o Banestes, o Banco Itaú e o Bradesco. Você pode até comprar uma dessas ações, mas montar uma carteira com essas 3 ações e só, e pronto, acabou, não é o correto. A gente precisa primeiramente descorrelacionar as posições da nossa carteira. Aí a gente pode começar estudando boas empresas que têm um histórico recorrente de pagamento de proventos em determinados meses específicos. Esse é o racional desse vídeo. Então eu vou listando aqui as ações e a gente vai comentando aí no decorrer do vídeo. Lembrando, tá pessoal, que é apenas exemplos, tá? E eu não estou falando aqui de data com. Nós vamos falar aqui de datas de meses específicos de pagamento, tá bom? Vamos lá então, começando aí com o mês de janeiro. Quais são as empresas que têm recorrência no pagamento de proventos no mês de janeiro? Nós temos algumas. Eu vou listar aqui umas 3 para a gente começar. Por exemplo, Itaúsa tem histórico de pagamentos em janeiro. Hypera Pharma também tem um bom histórico de pagamento em janeiro. A TIM também geralmente paga em janeiro. Nenhuma dessas empresas paga mensalmente. Nenhuma delas. Mas elas têm histórico de pagamentos no mês de janeiro. E como que eu sei disso? É porque eu tenho informação privilegiada? Não. Basta você olhar no RI dessas empresas ou buscar por esses sites aí de indicadores de análise fundamentalista e lá vai constar todo o histórico de proventos dessas empresas e você pode ver. E como elas são recorrentes, é um indício de que isso pode continuar se repetindo nos próximos anos. Não tem garantia, mas pode ser que sim, é muito provável que sim. Então basta você fazer o estudo aí da empresa que você quer colocar dentro da sua estratégia de investimentos para poder receber dividendos em janeiro. No nosso caso aqui, para a gente contextualizar, eu vou de acordo com o meu perfil de investimento. Eu gosto de empresas de dividendos com crescimento. Então, para a gente diversificar com posições de crescimento e posições defensivas, eu vou começar com a Hypera Pharma, setor de saúde e medicamentos. É um segmento perene, não tem como a gente ficar sem o setor. E agora seguimos em frente. Vamos agora para o mês de fevereiro. Quais empresas que têm histórico de pagar em fevereiro? Nós temos algumas também. Klabin é uma delas, costuma pagar em fevereiro. BB Seguridade também, geralmente BB Seguridade paga 2 vezes por ano e fevereiro costuma ser uma data aí bem recorrente. O Banco Santander também tem um bom histórico aí de pagamentos nesse mês de fevereiro. Então dessas 3 que eu listei aí que podem ser empresas que pagam em fevereiro, eu vou listar aqui para nós, pensando numa carteira defensiva e diversificada, vou colocar o Banco Santander. E passamos para o mês de março agora. Algumas empresas que pagam geralmente no mês de março. A WEG, o Banco do Brasil, o Banco Banrisul. Então na tese aí dos bancos para dividendos, como nós já escolhemos um banco privado para fevereiro, vamos colocar um banco estatal para março. Vão aí de Banco do Brasil. E lembrando novamente, né, que não é certeza que vai haver pagamentos nesses meses específicos, tá? Esse estudo é com base em dados históricos. Você pode listar todas essas ações que eu estou mencionando aqui e olhar o histórico delas uma a uma e você vai ver que elas pagaram sim nesses referidos meses. Mas vamos seguindo aqui com o nosso vídeo, vamos agora para o mês de abril. Nós temos também empresas recorrentes que pagam geralmente em abril, como por exemplo CCR, temos a B3 geralmente paga trimestral, né, e tem recorrência aí no mês de abril especificamente. Além ainda de Graziotin, temos também a Porto Seguro, bastante recorrente nesse mês. Abril tem bastante empresa que paga. Nós vamos selecionar uma aqui, eu fico com a Porto Seguro aí dentro desse raciocínio, não quer dizer que você também deva fazer a mesma escolha, não é isso que eu estou falando aqui.
E a gente passa agora para o mês de maio. É um mês que também tem muitos pagamentos, tem grandes empresas inclusive, como por exemplo SLC Agrícola, tem Bradespar, tem Grendene, tem Taesa também. Então aqui no mês de maio, vamos começar com as elétricas. Vamos colocar a Taesa, é uma empresa que geralmente tem pago trimestral, mas os meses aí sagrados, né, que geralmente ela tem pago mais certeiro, foi o mês de maio e o mês de dezembro. Então aqui nesse ponto eu acredito que você já deve ter entendido uma coisa, né? A gente está buscando receber dividendo mensal. Mas, além disso, a gente está buscando potencializar o dividendo em determinados períodos, porque a gente está colocando empresas aqui que geralmente pagam 2, 3 ou até 4 vezes por ano. Mais à frente aí nesse vídeo você vai entender um pouquinho melhor, mas a ideia aqui basicamente é a gente ter um fluxo de dividendos, pelo menos mensal, e em determinados meses a gente ter pagamentos maiores, com mais empresas pagando. Vamos agora para o mês de junho. É um mês que também tem algumas empresas aí de destaque, como por exemplo Sanepar, é sagrado, né? Sempre paga aí no meio do ano. A Sabesp também geralmente paga aí próximo do meio do ano, além aí de algumas empresas do setor elétrico, especificamente aí a Copel, que também é bastante recorrente aí nesse mês específicos. E é com ela que nós vamos ficar no vídeo de hoje. Vamos listar aqui a Copel então, para a gente contextualizar no nosso exemplo aí de carteira para dividendo mensal. E seguimos adiante aí com o próximo mês, que é o mês de julho. Aqui nesse mês específico, né, segundo aí as minhas pesquisas, olhando aí para as melhores empresas aí para dividendos, eu não achei tantas opções assim. Então aqui já é um mês que a gente tem que olhar um pouquinho mais talvez para os bancos. Aí a gente pode olhar para Banestes, para Itaú, para Bradesco, ou até mesmo, por que não, Itaúsa. Geralmente a Itaúsa ela divulga um cronograma antecipado de pagamento trimestral. E segundo o histórico desses cronogramas, sempre costuma ter um pagamento no mês de julho. Então, como a gente já colocou Santander e Banco do Brasil, para não ficar pesado aí de bancos específicos, vamos de Itaúsa como uma possível ação para dividendo em julho. Lembrando que ela paga trimestral. E agora chegamos no mês de agosto. Esse é um mês bastante recorrente também. E nós podemos listar novamente a VEG, temos também a Unipar, tem a São Martinho também, bastante recorrente em agosto. Mas nesse mês aqui, pensando em dividendo mensal, para uma maior segurança que a gente vai ter pagamento em agosto, eu vou listar a BB Seguridade. Conforme eu falei no início, geralmente ela paga 2 vezes por ano. E o mês de agosto sempre teve pagamento da BB Seguridade. Vamos para o mês de setembro de uma vez, para a gente adiantar. Eu vou listar aqui a Ferbasa, que é uma empresa que paga muito recorrente, não só no mês de setembro, mas paga também em janeiro, maio e dezembro. É mais uma ação aí que geralmente paga trimestral. É o que eu falei há pouco. Você pode construir uma carteira que vai te pagar dividendo mensal e tem empresas específicas que podem te pagar 2 vezes, 3 vezes ou até 4 vezes. Vamos seguir adiante, vamos aí com o mês de outubro. Vamos colocar mais uma aí que paga trimestral, que é a B3. E agora em novembro vamos colocar a Brasil Agro, mas novembro é um mês que tem bastante empresa também, grandes empresas inclusive, né, como Alupar, Copasa também geralmente paga em novembro. Mas nesse mês específico vamos de Brasil Agro, até mesmo para a gente sair da mesmice. E agora chegamos aí no mês de dezembro, né? E temos aí várias empresas também, né? Principalmente empresas do setor elétrico. Tem Equatorial, tem Neoenergia, tem Taesa de novo, tem Semig, várias empresas elétricas especificamente, além de outros setores também, né? Como bancos, Banrisul novamente, e até o segmento de bebidas aí com Ambev. Em dezembro eu vou bem fora da curva, eu vou colocar o setor de alimentos, vou colocar a Camil para a gente diversificar, e eu quero mostrar uma coisa para vocês logo à frente. Então, usando essa lógica, se você quer receber dividendos mensalmente, e aí você escolhe empresas específicas que pagam recorrente em cada mês do ano, veja na listagem que eu fiz aí que, se o histórico dessas empresas continuar se repetindo, nós teríamos então na nossa carteira pelo menos 4 pagamentos em janeiro, 2 pagamentos em fevereiro, pelo menos uma ação pagando no mês de março
2 pagando em abril, maio, junho também, uma pagando em julho, 2 ações pagando em agosto e 3 pagamentos em setembro, 2 em outubro, 1 em novembro e 4 pagamentos em dezembro. Ou seja, você pode montar uma carteira para dividendo mensal sem necessariamente ter que colocar nela ações que pagam todo mês. E talvez você está preocupado aí pensando, né? Ah, mas eu não tenho capital, eu não tenho dinheiro para começar uma carteira com 12 ações. Dá para você colocar apenas 5 ações dessas que eu listei aí e ainda assim você teria a chance de receber dividendo todo mês. Essas 5 ações seriam Itaúsa, BB Seguridade, Banco do Brasil, Taesa e Brasil Agro. E aí nós temos com 5 ações um fluxo de pagamento anual, semestral e trimestral. Então, se você quer receber pagamentos mensais na sua carteira, você tem que implementar aí nos seus estudos essa avaliação de periodicidade de pagamentos das empresas que você está estudando para investir. Porque a verdade é que eu sei, todo investidor iniciante, quando ele está começando no mercado, ele desanima, porque os dividendos são baixos, os dividendos são poucos pagamentos que ele recebe na carteira e às vezes compra ação que paga só anual ou só semestral e dá um desânimo no início. É verdade, eu sei disso. E a consequência desse desânimo, nós já sabemos. É o investidor procurar o day trade, é o investidor até às vezes ficar no swing trade, mas ficar comprando e vendendo o tempo todo. E aí a gente já sabe qual é o resultado. Você acaba perdendo dinheiro. Mas seguindo aí com o nosso raciocínio, olha o percentual de dividendos historicamente. Aí vendo todo o período que eu consegui fazer o levantamento, né, alguns aí desde que a empresa começou a negociar em bolsa, aproximadamente aí é uma média de 10 anos pelo menos, e essa média fica em pouco mais de 6%. Então às vezes você é um investidor iniciante que está começando agora e está vendo a sua carteira aí rendendo 6%, rendendo 7% de dividendos e está desanimado, porque teoricamente é uma rentabilidade baixa. Mas no longo prazo, quando você vê exemplos aí como esse, você pode ter a certeza que você está no caminho certo. Nós não levamos em consideração 2 fatores de extrema importância, que é a valorização dos ativos ao longo do tempo e o reinvestimento dos dividendos. Então, se você olhar historicamente, eu peguei também, esse exemplo que vocês estão vendo na tela é o da Ferbasa. Veja que em 5 anos a Ferbasa se valorizou em mais de 100% e quem reinvestiu os dividendos está com uma rentabilidade de 172%. Se você mudar aí para 10 anos, olha a diferença, né? Já triplicou a rentabilidade. E olha só que interessante, esse caso aí da Ferbasa é um exemplo específico de uma ação que pagou, em média, nos últimos 10 anos, 6% em dividendos. E isso nos mostra que, mesmo um dividendo bem abaixo, no caso aí comparado com a Selic, a gente viu claramente que é possível, se você tiver a disciplina de fazer o reinvestimento e seguir focado no longo prazo, é possível você conseguir aí multiplicações expressivas do seu capital investido no longo prazo. Essas ações que eu listei para vocês nesse vídeo de hoje foram apenas exemplos, tá pessoal? Eu não sou investidor da maioria dessas empresas aí, foi só como exemplo para vocês verem que dá para criar uma estratégia de renda mensal com ações e mesmo os pagamentos sendo oscilantes, mesmo as cotações sendo oscilantes, no longo prazo, o histórico dessas empresas se provou rentável dentro de uma estratégia de longo prazo. E sempre lembrando que isso aí são retornos passados. Não existe essa garantia de que esses retornos vão se repetir no futuro. O futuro é você quem vai fazer a prospecção daqui para frente. E 2023 eu acredito que é um ano interessante para a gente, no mínimo, entender e conseguir enxergar quais serão as boas empresas para se investir no futuro. É um ano desafiador. As empresas resilientes, as boas empresas, elas tendem a aparecer nesses momentos. Então vamos continuar de olho, tá bom pessoal? Eu vou ficando por aqui. Se você ficou comigo até aqui nesse vídeo, obrigado, bons estudos, bons investimentos e até a próxima.